Olá pessoal, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez no Futebol TV. Hoje recebendo aqui dois convidados especiais com camisas de peso. Estou aqui com o Bruno Lima, pelo São Paulo, e o nosso amigo Denner aqui também, pelo Corinthians. Vamos falar hoje aqui sobre como esses dois clubes chegam para o Campeonato Brasileiro, qual a perspectiva para o ano, e vamos fazer o palpitômetro, hein? Como será que esses clubes chegam no final do Campeonato Brasileiro, hein, Marcos? É isso mesmo, o Brasileirão que já começou, né? É um campeonato que sempre pega fogo, é um campeonato sempre muito disputado, claro, e hoje nós vamos aqui analisar quem chega, né? Quem nem chegará. Quem nem chegará. Quem briga por Libertadores, por Sul-Americana. É isso aí. Dar as boas-vindas aqui aos nossos amigos Bruno Lima e Denner Matos. Fala, galera! Boa noite. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez agora falando do São Paulo. E eu queria agradecer aqui a presença do meu amigo Denner. Sim, meu amigão. Meu freguês. Freguês? Ai de mim, viu? Ai de mim. Muito prazer estar aqui com vocês para discutir sobre futebol mais uma vez. Vamos lá, meu povo. Prazer novamente estar aqui, né? Rapaz, vamos falar sobre futebol. Uma coisa é a gente ficar conversando na esquina, que ali você viola todos os acordos da Convenção de Genebra. Aqui vamos falar mais sério, né, sobre futebol. Então, fico feliz pelo convite. Vamos jogar duro. É isso aí, galera. Estamos aqui da Casa das Ideias, essa qualidade de som e imagem, para a gente mostrar aqui um pouquinho do futebol no nosso canal Futebol TV, beleza? Mas antes da gente começar a falar especificamente do Corinthians e São Paulo, a gente queria falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato que retorna agora. Primeira rodada aconteceu aí. Felizmente São Paulo, né, Bruno? Teve um revés aí. Vamos não falar. O Corinthians teve um jogo difícil, mas jogou bem dentro de casa. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro em si. A minha pergunta para vocês, pra gente começar esse bate-papo é ou não é o campeonato mais difícil que tem? É o mais difícil. Ontem deu para ter um parâmetro já. Me surpreendi, né, com alguns clubes, principalmente com o Corinthians do meu amigo aqui, que eu achei que ia tomar uma sacolada ontem, só que não aconteceu. Eu tenho que ser sincero, jogou bem. Um outro clube que me chamou bastante atenção, só para dar um panorama geral aí, foi o Cruzeiro. Eu achei que o Cruzeiro ia perder para o Botafogo, apesar do Botafogo vir mal, mas ganhou de virada, mostrou força, né? Mais uma vez o Botafogo, hein? Mais uma vez o Botafogo, que não fez muito efeito não, essa onda do Textor querer tirar a atenção do clube dele. Então, um campeonato muito bom, muitos jogos, muitos gols, e vamos que vamos. A gente fala de um campeonato que em todos os anos é sempre muito disputado, inclusive o do ano passado, esse foi top. Nós chegamos até o final do campeonato com brigas tanto lá embaixo, né, por rebaixamento, tanto por Libertadores quanto pelo título, né? Exatamente. Nós vimos o Palmeiras ser campeão praticamente na última rodada do campeonato. E a surpresa do Santos, né? Ser rebaixado. Surpresa, exatamente, na última rodada também. Hein, Denner? É ou não é o campeonato mais difícil? Mais disputado. Existe a discussão aí, né? Falam do inglês e tal. A gente não está falando de nível técnico. É uma coisa. A gente fala de disputa, né? É um campeonato que começa com 7, 8 times com possibilidade de ser campeão quase todos os anos, né? Esse ano que a gente vai ver aqui se realmente é essa realidade. Mas, por exemplo, ano passado a surpresa, né? Ninguém botou o Botafogo disputando o título e o Botafogo disparou lá, depois teve aquele Coca-Cola de 3 litros. Perdeu o gás ali e acabou saindo da briga, mas é uma surpresa, né? Em outro lugar do mundo será que acontece esse tipo de coisa? Né? Será que chega nessas últimas rodadas com essa disputa tão em alta como o Brasileirão, né? A gente já viu até mesmo, como se falou no campeonato inglês, né? Mas tem um tempinho, né? Que foi o Leicester campeão. Sim, verdade. Só que já tem um tempinho. Só que não acontece todo ano. Um dado interessante aí que você trouxe, o Leicester campeão. Depois que o Leicester foi campeão, caiu. Aí pra você ver que um time brasileiro hoje, por exemplo, se o Botafogo fosse campeão, no ano seguinte ele iria disputar outros campeonatos, a tendência de cair no brasileiro é menor. A tendência do time é ascender e disputar nas cabeças, né? Já o Leicester tá na segunda divisão. Só para complementar a questão da disputa, né, do campeonato, você vai ter aí, eu acho que uns 10 times diferentes campeão. Você tem Santos, você tem São Paulo, você tem Flamengo, você tem Corinthians, Palmeiras, você tem Fluminense, Atlético Paranaense, não é isso? E então, se você pegar na parte de baixo, também é da mesma pegada. Exatamente. Você vê ali 6, 7 times ali disputando para não cair, e você vê uma realidade que eu não sei se acontece nos outros campeonatos, né? Um time que se perder
passa a brigar para não cair, mas se ganhar, passa a brigar por Pro lado do Libertadores. Libertadores, é. A Verdade. distância Entendeu? é muito pequena. Né? Exatamente. Ou uma realidade ou outra, de um extremo a outro ali em um jogo. Inclusive, em 3 a gente- pontos. Inclusive, a gente viu o Cuiabá, ano passado, em algum momento brigando lá em cima. Isso. Só que o Cuiabá ele acabou o campeonato em 12º na parte de baixo da tabela, né? Você tocou num ponto interessante aí, que só pra complementar o que você falou, o Cuiabá perdeu de 4-0 ontem. Só que ele perdeu pro melhor Atlético Mineiro pra mim, o Atlético Paranaense pra mim, todos os tempos. Vai ser esse ano, vai brigar nas cabeças em todos os campeonatos. O time é bom, hein? Cuca como treinador, Cuca é excelente técnico, ganhador, Muito bom. vai brigar nas cabeças. Mas e o elenco? Bom, Tem contratou elenco pra bem, isso? contratou um centroavante, pra mim um dos melhores hoje no Brasil em atividade é o Mastriani, craque de bola. Destaque. Destaque, joga demais. O time manteve o elenco, né, do ano passado, Sim. reforçou pontualmente e vai reforçar mais. É uma SAF, né? Não deve a ninguém, não deve a ninguém. É uma vantagem Então- absurda, né? Tem dinheiro em caixa para trabalhar durante o ano. Sim. Inclusive, eu acho até que ele foi o artilheiro, mesmo tendo saído do Campeonato Mineiro. Ele estava no América, não é isso? O Mastriani, Mastriani, sim. Ele estava no América, eu acho que até que ele foi o artilheiro, mesmo só tendo jogado 2 jogos lá. O cara é realmente um destaque pode ser o destaque desse nosso Brasileirão 2024. Pode ser sim. Muito provavelmente vai ser o protagonista, né? E o São Paulo, Bruno? Como é que chega para o Campeonato Brasileiro? Como é que tá aí a vida do São Paulo, né? São Paulo basicamente manteve o time do ano passado, né? Quais foram as contratações novas aí no São Paulo? eu acho que o maior reforço foi manter o clube. Foi manter, os jogadores do ano passado. Só que dentro desse contexto de contratação, a gente trouxe algumas peças, né? O Ferreira, pra mim, foi a melhor contratação. O Ferreira, o Eric do Ceará. Nesse ponto eu até dou aí créditos à direção de ter visto, né? Porque o futebol nordestino tem muito jogador bom, só que não tem atenção devida. E os clubes têm que começar a garimpar aí na segunda divisão, nos times, né? E aí trouxe o Eric, pra mim muito bom, só não tem oportunidade. Trouxe o Bobadilha do Cerro Porteño, também muito bom jogador novo, joga demais. O Luiz Gustavo, jogador de Copa do Mundo, apesar do revés lá do 7-1, Sim, mas é um sim. jogador excelente. Muito bom jogador. Sim. Inclusive, na época da Copa, era muito bom jogador. E trouxe o André Silva, uma contratação, um cara que ninguém conhecia, agora já. Veio do Portimonense e O tá se Cauli, destacando. ninguém conhecia não também, né? Não é, rapaz? O É André isso. Ninguém Silva. tinha ouvido falar de Cauli. Excelente hoje jogador, é um- fez até gol agora contra o Fortaleza. Só que o São Paulo, tirando isso aí, tirando algumas ações da diretoria que estão, né, prejudicando o time, uma delas é não demitir o técnico, estão acabando fazendo com que o São Paulo caia em rendimento, em lesões, muita lesão, e em rendimento no futebol. Perdeu para o Fortaleza, eu acredito que com o elenco que a gente tem não perderia, né, mas... Sim. E você, Daniel, falando sobre o Corinthians, Rapaz, o Corinthians é reformulação, né? Da situação que tava. fez bem, né? Inclusive, mandou Foi, tinha que mandar, não tem como mais não. Aqueles caras ali já tava velho no clube, pô. Gil, Gil, Renato Augusto. Renato Augusto não aguenta jogar mais não, Mas pô. o pior é que o Gil A se idade destaca, chega, né? Não tá se destacando no Santos. Isso não é a mesma coisa não, Mas é que parceiro. nem trabalho, né? O cara às vezes não dá Rapaz, certo em um olha, lugar e Já outro tem, vai, já né? tem muito tempo, pô. é como a gente falava, né? A zaga do Corinthians é a mesma De de 2015, de 10 pô. anos Era atrás. 10 anos, Não tem existe. cabimento. Manda embora, manda embora. Rapaz, eu Que tava vendo renovação. uma matéria sobre o Barcelona e o Real Madrid, né? Dizendo que o Barcelona renovou muitos contratos lá atrás por gratidão. É, Sim, E o claro. Real Madrid não faz isso. E aí você vê a disparidade de ambos agora, né? tem como não. Porque o Real Madrid sempre, não, obrigado pelo serviço, mas já deu até aqui. Já deu. Já o Barcelona tinha uma cultura de É. renovar por gratidão. Sérgio Roberto E aí ridículo. segurou muitos jogadores muito tempo. O Real Madrid ele ainda até faz isso, né? Mas, tipo, ele chega, ó, um ano. Um ano de renovação. Isso, é isso. Se Justamente você- foi. se você quiser- Justamente dizia isso. Mas, na mas se você matéria. analisar, não é um contrato de gratidão, não. Por exemplo, eles renovaram com o Modric. O Modric joga demais. O Modric é Não, ele não absurdo. faz. Mas quem faz Mas gratidão é Barcelona. Eles fazem, É, o Real Madrid exatamente, tem é. uma filosofia, o Florentino, né? O Corinthians não pode seguir isso. Não, com certeza nem um não. time brasileiro pode, que não aguenta não, Exato, tem dinheiro não. é. Entendeu? O Florentino tem uma visão muito interessante, que é trazer o cara novo, tipo o Arda Güler, que contrataram agora. Ele não joga praticamente, ele entra no segundo tempo e tal, alguns jogos de titular, mas
ele tá preparando o cara para assumir a posição do Modric, que vai sair. Então é muito interessante o jeito do Real Madrid Eu achei interessante essa reformulação do Corinthians, inclusive porque chegou umas peças boas, novas, não é isso? A gente tem aquele lateral esquerdo que veio do Goiás. Ruim de bola, viu? Muitos poucos. Se for falar de um monte de jogador que tem aí... O Pedro Raul, que faz harmonização facial. E o que é que tem? E quando for brasileiro é isso, quem gosta dele é o Neto. Mas é bom, né? Fazer uma sombra ali pro Yuri Alberto. Não abafa no segundo tempo, jogar a bola na área, tudo. O cara vai sair. Famoso chuveirinho do desespero. Mas vamos sair um pouquinho de Corinthians e São Paulo pra gente falar do brasileiro, pra gente ir pro palpitômetro. Qual que é a leitura desse campeonato brasileiro? Assim, de forma geral. Vai ser um campeonato difícil como o do ano passado? Ou você acha que... Porque assim, eu acho que os clubes, a maioria dos clubes investiram. Foram bem. Eu acho que aumentaram um pouquinho aí o nível, o sarrafo também lá por cima. Eu acho que vem forte aí Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. São esses três. Não se compara. Uma coisa que tem... O Flamengo hoje tem técnico, né? Que é o Tite. Sim. Ele sabe jogar campeonato brasileiro, entendeu? Sim. É aquele joguinho enjoado dele, mas ganha, parceiro. Ele entende, ele entende. Ele entende jogar fora de casa. Acertou a defesa do time. Acertou a defesa. Campeão brasileiro tem que ser a defesa menos vazada. O Tite vai fazer isso, entendeu? Não pode tomar gol. Não pode tomar gol, é isso. Apesar do vacilo aí, né? Contra o Atlético Mineiro nesse jogo agora. Né, mas é um técnico que conserta tudo. É o melhor técnico do Brasil mesmo assim. Eu sei que ele errou na Copa do Mundo nas duas Copas, mas se compara, pô. Sim. O nível dele ele é outro. Ele é paizão, tá ligado? Os caras gostam disso. É verdade, Arrumou de verdade, né? O Flamengo. E o Flamengo é um time que vem há muitos anos já com grandes elencos, né? Sempre brigando por título. Consegue resolver, pô. Os caras são bons, pô. E dá pra jogar bola, entendeu? Tem jogador ali, o Jesse, pra mim, vai perder espaço naquele time. Já perdeu, né? Já perdeu espaço. O De La Cruz mesmo vai ser titular. Eu aceito ele no São Paulo. Tranquilamente. Boa. Mas aí o clube não vai se desfazer. Ele não vai se desfazer. Ele não vai. Não, tem aí pro São Paulo vá. Mas tem a reposição. Tem portas abertas. Tem a 10 à disposição, o Luciano entrega na mão dele. Joga de 10 no São Paulo. Joga demais. Ele e o Pablo Maia, meu amigo. Aí não tem pra ninguém não, viu? Falando sobre isso que você falou, Edson, sobre a leitura do Campeonato Brasileiro, eu acho que tem tudo para ser um dos melhores brasileiros da história. Sim. Muito pelo que a gente tem clubes que subiram, né? Como o Vitória, e inclusive o Bahia também com investimentos altos, né? Sem falar dos grandes clubes, como Flamengo, Palmeiras, são clubes que têm elencos, eu vou usar o termo milionário, né? Eu não queria usar esse termo, sim, mas são termos milionários, são elencos milionários e de jogadores de altíssimo nível. Eu acho que tem tudo para ser um brasileiro bem disputado em todos os pontos da tabela do campeonato. Exatamente, eu acho que tem assim, se a gente parar para fazer uma observação mais pontual, eu acho que a gente divide o campeonato meio que em 3 blocos, né? Esses vão brigar aqui, esses vão brigar aqui, esses vão brigar aqui. Eu faria assim também, igual você sugeriu. Eu não sei se vai sair um clubismo aqui, né? No palpitômetro, mas é meio que assim o campeonato tá. Mas você pense, por exemplo, o Flamengo, é claro, favoritaço, né? Com o Palmeiras, como o Denner disse, o Atlético Mineiro. Só que hoje, por exemplo, não é clubismo, claro que não é clubismo, mas o São Paulo hoje não tem um elenco ruim. O São Paulo tem condições de disputar um título, não como Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, mas tem condições. Outro clube que eu coloco é o Red Bull Bragantino. É um projeto já fortalecido, vem a cada ano se mantendo o elenco, trazendo boas peças, empatou com o Fluminense fora de casa, Fluminense campeão da Libertadores. Então, assim, é um clube que vem ganhando, né, espaço aí no cenário nacional. Sim. E outro clube também que eu daria de Atlético Paranaense, mais uma vez, que não é que vai ser, porque tem calendário, tem Libertadores, tem exatamente, tem essas variáveis aí no meio do ano. Lembrando que... E outra coisa... Falando sobre... você fala do Atlético nesse sentido, mas o Flamengo... Lembrando que esse ano tem Copa América, né? E o calendário brasileiro, ele não para. Impressionante, certo? CBF, né? Não é, rapaz. Então, cada dia é uma nova. É bom a gente chamar a atenção para isso, porque, por exemplo... O Flamengo e Palmeiras vão perder pelo menos os 2 principais, né? O Palmeiras perde o Gustavo Gomes e o Piquerez, e o Flamengo vai perder Pulgar, vai perder De La Cruz, Vinha,
possivelmente, se a gente considerar a última convocação do Dorival Júnior, perde Ayrton Lucas, perde Fabrício Perde Bruno. um time, né? Então, são coisas Perde que a o gente time. deve considerar. Aí é que vem a situação, né? Já Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro não vão se perder, vão perder poucos jogadores e tem elenco para colocar na margem ali. E eu acho que é aí que eles vão. Eu vejo nesse primeiro bloco aí de disputar título, claro, tem os mais favoritos, mas esses clubes que eu falei: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Aí tem, mas o Internacional, mais ou menos, mas esses daí pra mim são... E tem outro fator também, que é a janela do meio do ano, né? Pode mudar um pouquinho. que Então, tira não já muito jogador, viu? Exato. Não acontece uma mudança muito radical, né? Principalmente nos que disputam título, geralmente mantém ali ou até traz outro reforço, mas pode mudar na galera do meio da tabela, né? E ganhar um reforçozinho assim para incomodar um pouquinho lá em cima. Talvez não para título, mas para Libertadores. Janela de meio de ano, ela decide o campeonato. Decide. Porque eu lembro muito bem, falando do São Paulo, o Hernanes chegou no meio da temporada 2017. 2017, que o São Paulo brigou para não cair. Uhum. Se eu não tô Foi ele que salvou o São Paulo. O Hernandes salvou São Paulo. Exatamente. A Foi gente São tem o Paulo. Diego chegando no Flamengo em 2016 e o Flamengo ele passa a brigar pelo título com o Palmeiras, né? Então assim, a janela de meio do ano, eu acho que eu não sei se é a mais importante, mas eu digo que ela tem uma importância. Com certos erros, né? As falhas, de repente, o time que tiver recurso. Eu acho que a análise que a gente precisa fazer no palpitômetro, inclusive, é essa. A gente tem que olhar para o time e para o time que tem condição de contratar no meio do ano. Ainda tem essa Que questão. aí pode mudar a Não realidade. só jogador, né? Né? O Jorge Jesus chegou no Flamengo no meio do ano ou foi Chegou no isso? meio do ano, chegou No meio do ano. Chegou na Copa América de 2019, naquela Copa América parou Sim, o calendário. sim. Ele chega, ele é contratado em pleno Copa América. Então, decide não só com jogador, mas com técnico, com mudança também. de planejamento. Porque os clubes, início do ano, planejam uma coisa, só que vai acontecendo. Lesão mesmo é coisa que acontece direto. É um campeonato muito longo, né? E aí é praticamente o ano inteiro e aí muita coisa acontece. Em meses as coisas podem mudar bastante, mas acho que pode não acontecer mudanças radicais, mas pode mudar um pouquinho o curso aí do campeonato. O Campeonato Brasileiro é show por isso. É né? demais. O Campeonato Brasileiro é o que é por conta desses acontecimentos que fogem à lógica às vezes. Vamos lá, galera. Estão preparados para a gente fazer um palpitômetro Vamos aqui? na hora. Vamos A que gente vamos. vai fazer de baixo para cima. A gente vai falar Opa. primeiro quem a gente acha que vai brigar para não cair. Vou procurar aqui. Pega a cola aí que o bicho vai pegar agora. A minha cola tá. Já é desde antes de começar, já tinha cola já. Apesar das surpresas que aconteceram ontem, só pontuando aqui uma situação, eu acredito que não vai mudar o resultado. Por exemplo, os times que subiram: Criciúma, Juventude, Vitória e. Qual foi o outro que subiu? Subiu mais um. Atlético Goianiense, Vitória. Atlético Goianiense. Desses eu acho que só não cai o Atlético Goianiense. O resto cai tudo. E o resto cai tudo? Cai tudo. Como é? O Vitória pra mim vai ser o último. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras ontem, mas Edson, vamos logo, senão vai vamos sofrer. Vai sofrer. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lá primeiro os clubes que brigariam para ser rebaixado, depois Sul-Americana, a gente vai subindo, né? Libertadores e quem briga para É ser com campeão. acordo comum, como é? Então, aí a gente vai dizer o clube e a gente vai dar uma justificativazinha rápida, beleza? Show. Então vamos lá, cada um vai citando um e a gente vai botando aí. Do último Eu vou pegar pra- aqui a tabelinha e depois o nosso editor Natan aí vai jogar aí na tela, beleza? Show. É do Vamos último lá. pra... Isso. Então vamos lá, Marcos, puxa aí. Eu acho que não vai mudar muita coisa. Como Rebaixamento, primeiro item, vamos lá. Rebaixamento, não é isso? Lanterninha. Bom, considerando, né, Sim. a tabela do campeonato. Olha que tem brasileiro. print depois, o cara se lasca, viu, velho? O mal é o Depois, né? Então, e depois a gente vai voltar aqui, viu? Eles vão voltar pra A gente cobrar. vai voltar aqui no retorno pra gente ver como é que tá e se basicamente a janela acontece ali, né? E se a gente muda os palpites e no final do ano a gente vai voltar pra gente ver o que é que deu, beleza? Show. Pronto. Vamos lá então. Eu tô com a tabelinha aqui aberta, o Marcos vai puxando aí, conduzindo e eu vou colocando aqui pra gente ver depois.
E aí vai aparecer na tela aí. Então, considerando a tabela, né, do Campeonato Brasileiro e os clubes, eu acho que não vai mudar muita coisa dos que subiram. Mas eu vou começar aqui com o Criciúma. O Criciúma, ele até fez uma janela muito boa, considerando o financeiro do clube, né? O clube, o que podia contratar o clube, porque contratou o Miguel Trauco, né? Lateral esquerdo que jogou no Flamengo, estava na Europa recentemente. Tem um arco na bola excelente, né? Muito bom jogador, muito bom jogador. Inclusive, ele só se deu mal no Flamengo porque jogava de lateral, né? De lateral ele não rende, ele é meio campo. Contratou Miguel Trauco, manteve Felipe Viseu, Marquinhos Gabriel. São nomes conhecidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas assim, considerando o time, a base do time, eu não vejo um time com qualidade para Série A do Campeonato Brasileiro. Certo. Então, para você, o Criciúma é o primeiro Criciúma, para mim, citado na zona de rebaixamento. Vai brigar para não cair na zona. Pronto. Quem mais? Você vai falar os seus rebaixados, a gente vai falando, depois a gente vai... Então, você quer que eu fale os rebaixados ou quem vai brigar pelos rebaixados? Os rebaixados. É quem vai brigar pelo rebaixamento. Pelo rebaixamento. Se vai ser rebaixado, aí eu tô... Então, é isso. Eu acho que assim, os clubes que brigarão para não cair Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, apesar do Atlético Goianiense ter feito um jogo muito duro com o Flamengo. Certo. Fez o Flamengo suar para ganhar o jogo. Inclusive até fez um gol que foi anulado, né? Ainda teve um pênalti quando estava 1-1, mas desperdiçou. Sim. Apesar disso, eu acho que vai brigar para não cair. Então vai lá, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Cruzeiro. Cruzeiro, certo. Anotou aí? Sim, pode falar. Vasco. E eu acho que o Vitória ele corre por fora aí, certo? O Vitória eu acho que... Tá puxando o saco. O que é correr por fora? Diga aí. Explica aí o que é correr por fora. Correr por fora que eu falo é o seguinte. Eu acho que ele vai ficar entre briga por rebaixamento e meio de tabela. Mas aí você vai ter que botar ele agora ou caindo ou brigando pro Sul-Americano. O Vitória não Ele briga vai nem tá- por ele jogo vai de tá- desse, olha, não. Aqui não tem em cima do muro. Entre vai a se comprometer. Sul-Americana e o rebaixamento, ficam 4 vagas, entendeu? Que não vai nem Sul-Americana nem cai. São 4. 4 se for só GC. Se virar G8 fica só uma, salvo engano, né? Não, uma aqui, ó. só. Uma só. Não, Só desce uma por conta das vagas que... São 6 vagas. São 6 vagas. 4 De direto Libertadores. e duas Sim, pra não, pré. tô dizendo. Isso. Tem o campeão da Copa do Brasil. Tem um- Entendeu? Isso. Libertadores, Libertadores. Sul-Americano. Se o E campeão Sul-Americano. se o Pode campeão- virar G9, né? Pode virar G9. Aí se virar G9, só não vai o 10º. Qual o primeiro ali? Sexto. O primeiro, O primeiro décimo depois da sexto. zona. O primeiro É. acima da zona. É o 16º. Então é isso. Eu acho que o Vitória ele vai estar nesse meio termo. Mas como tem que colocar ele Isso. em algum lugar, eu vou botar por briga. Se ficou em 16º, brigou pra não cair ou brigou pra Sul-Americano. Pronto. Geralmente o 16º tava brigando pra não cair. Geralmente, Em outras épocas, né? Exato. Então é isso. Só recapitulando. Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vitória, Cruzeiro, Vasco e Então, o Cuiabá. O Vitória entra aqui, então. Vai você- entrar aí. Você não escolheu tinha se 7. definido ainda. Citei 7. Você Vitória escolheu e 7. Cuiabá. Cuiabá. Agora a gente vai para os rebaixados do nosso amigo Denner. Pô, Ave Maria. Não foge muito do que o meu amigo Marcos falou, que tem até uma estatística dizendo que o time que sobe tem a tendência a cair, né? Um Sim. grande percentual. Aí eu coloquei aqui Vitória, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, entre os times assim, Vasco. Deixa eu acompanhar aí Vai lá. você, peraí. Só um segundinho. Pronto, diga aí. Vitória, Certo. Criciúma, Vitória. Juventude, Atlético Criciúma. Goianiense, Peraí. Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá, Cuiabá, Vasco, Vasco, Cruzeiro e Bahia. São esses times aí. Cruzeiro e Bahia. Só pra constar, Edson, a gente Sim. vai dar os palpites e depois a gente vai falar o porquê A desses gente, palpites. a gente pode, isso, a gente pode... Pronto, tranquilo. Agora o nosso amigo Bruno vai se comprometer aí dizendo quem é que ele acha que vai brigar pra não cair. Eu ainda trago em ordem. Aqui não tem poucas. O homem tem personalidade, né? aí é se Do último, comprometer. eu vou trazer os que eu acho que vão cair de fato. E vou trazer mais 3, como os meus amigos falaram 7, eu vou falar 7 também. De baixo pra cima, Vitória. Aí por que o Vitória? Não tem condições o Vitória ficar na Série A. O Vitória não tem elenco. O time é ruim. O time é ruim. E agora me diz um time desse daí.
Eu não tô falando também, o São Paulo tá mal, né? Mas tem elenco. Então não briga pra cair não esse ano. Esse ano o São Paulo vai se destacar mais nas Copas, mas Vitória, né? De baixo pra cima. Criciúma, Juventude. Aí vem agora a surpresa e o diferente que eu fiz deles aqui. Vasco. Foi o Marcos que botou o Vasco? Botei o Vasco. Botou o Aí Vasco. de extra que eu vou fazer os 3 extras, né? Sim. Cruzeiro, apesar de ter ganhado ontem, mas né, não tem elenco também. Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza. Querem justificar algum deles aí? Eu vou justificar só o Fortaleza. Sim. Eu acho que o Fortaleza agora teve um lapso, né? Começou a ganhar de novo. Sim. Mas teve um lapso, né? O Vojvoda tá mudando o estilo de jogo do time. O Vojvoda é um grande técnico, né? Não vou criticar o trabalho dele, que ele tá ganhando bem. Ganhou pro São Paulo e tudo. Só que o Fortaleza agora tá um time... Antes era mais propositivo e agora tá jogando só no contra-ataque. Entendi. Então assim, não tem elenco. Perdeu peças importantes. Perdeu né? peças importantes, não tem elenco. Perdeu o quebra-cabeça do time ali. O Caio Alexandre. Caio Alexandre, o Coringa fazia muitas posições. É verdade. E não se reforçou à altura, eu acho. Então, eu acho que o Fortaleza vai brigar para não cair. E o adendo que eu faço do que vocês colocaram do Cuiabá vai surpreender, viu? Cuiabá vai surpreender. Vamos lá. Cuiabá tá indo pra terceira, quarta temporada na Série Acho A. que quarta temporada. Ganhou os 2 jogos, viu, na Sul-Americana. Subiu Salvo em engano, quarta temporada. terceira. Não ganhou não, Minto. Empatou dentro de casa e ganhou fora. Cuiabá subiu em 2021. Vamos lá. Denner, quer justificar algum aí? Rapaz, eu tenho ainda uma queixa com o Bahia, velho. Tem uma queixa com o Bahia? Eu tenho. Em que sentido? Você acha que o Bahia... Não vai cair, mas, mas você acha que o fica Bahia entre. briga? Ele tá dizendo que vai brigar pra não cair, né? Pra mim, que o time ainda, se não contratar um jogador, uma peça, uns laterais, uma zaga, Sim. e com a tema do Rogério Ceni, não tem Uma como. teima. É teimoso, é um cidadão muito teimoso. É uma né? marca Cidadão registrada do teimoso. É uma Rogério marca Ceni. registrada, só isso. Não entendeu? tem jeito, né? Não tem rapaz? jeito. O homem é teimoso. Viu? É teimoso. Ele vai ficar ali em 13º, por aí, entendeu? Sim. Mas vai fazer um campeonato tranquilo, de boa. Porque o meu negócio é o Corinthians mesmo, tá ligado? Vamos lá então. O Bahia não cai não, tá Vou doido. falar os meus rebaixados. Cai não, Bahia. Meus rebaixados não, os que eu acho que briga pra não cair, né? E aí eu vou botar uma surpresa aqui que acho que vai chacoalhar a mesa aqui, viu? Não pode pipocar. Viu? Ó, não tem comigo, não tem negócio de pipocar não. Comigo a pegada Traga é em segura. ordem Tem que também. botar Traga do de último ordem, pra... Do último, beleza. Eu acho que desses times que tem aí, Juventude e Criciúma são os mais fora do compasso aí. Então, são 2 times que eu acho que briga realmente para não cair. Na ordem seria eles 2 disputando o último lugar aí. Aí eu coloco brigando para não cair também, Cruzeiro e Cuiabá também. O Cuiabá, como você falou, pode surpreender, mas eu acho que o Cuiabá vem já, acho que do ano passado ele já arriscou em manter alguns jogadores, em trazer alguns jogadores que precisava trazer. Então acho que o Cuiabá esse ano, como o sarrafo da Série A subiu muito, já vai comprometer ele. Tanto que ele toma um 4-0 aí, que não significa nada a primeira rodada, mas é uma luzinha que já diz assim, olha, fique ligado que esse ano a parada é diferente. Então, desde antes do campeonato começar, eu vendo até os resultados do campeonato lá. Já não é um termômetro para o brasileiro, obviamente, o estadual, né? Mas você já vê que tem algumas deficiências que pode ser que brigue para não cair aí. Então, eu coloco o Cuiabá nesse bolo aí. Eu botava o pé de serra e Mandacaru também nessa luta aí. Eu coloco o Vitória também, e eu justifico, né? O Vitória. Por que eu coloco o Vitória? Porque eu acho que o Vitória vem da Série B, uma Série B fraca, ganhou a Série B, manteve alguns jogadores, trouxe outros, ganha o Campeonato Baiano, e eu acho que ali pode ser um ponto perigoso, porque ilude o Vitória com um time que acha que é bom e expõe o Bahia com as deficiências. Então o Bahia tem a chance de melhorar e o Vitória se ilude que tá bom. Tanto é que os jogadores que o Vitória contrata não são jogadores de Série A. Se você pegar os nomes que ele traz agora para reforçar o time, já pós-Copa, na verdade durante o Campeonato Baiano, já no finalzinho, né? Chegou alguns nomes, chegou o Adriano, não foi? Luiz Luiz Adriano, jogador encostado lá no clube que tava. Exatamente. E eu não falo nem do Adriano, eu não tô falando nem do Adriano aqui. O Luan Balada. O Luan nem jogar tá jogando.
O Luan, ninguém sabe nem o que acontece com esse cara, porque, né? Mas, Não é vem de outros clubes já com problema. mas você tem que considerar, você falou que não são nomes de Série A. Os outros, eu não considero o Adriano e nem o A maioria Luan. dos jogadores não tô falando é deles. banco, pô. O próprio Luan que saiu do São Paulo Mas se você pegar os outros... Mas são jogadores de rodagem. Exato. Mas não adianta ter rodagem. Mas não, é pô, isso. Se Campeonato fosse pra Brasileiro. Série B, aí eu ia dizer, o Vitória vai dar um trabalho danado. O Vitória vai pegar, praticamente vai pegar uma vaga aí no processo. Mas Série A, com o sarrafo que tá... O Denner coloca o Bahia e justifica com o Bahia vendo o cenário que tá agora, não é isso? Vê E ele tem razão. Ele tem razão. Com o cenário que tá agora é perigoso, porque o sarrafo tá lá em cima, filho, do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu boto o Vitória nessas condições, brigando para não cair. Se nada acontecer. Eu não coloco o Bahia aqui, entendo a posição dele, porque o Bahia tem como mudar. Já tá o zum nos bastidores do Bahia, né? Já veio agora o de Pena, que vem mais 4 jogadores. E o Bahia tem uma janela no meio do ano que pode... trazer, como trazer. O Bahia tem como trazer jogador. Um deles o Ener Valencia, né? Isso. E eu acho os bolsos, pô. eu acho que embora a cultura do Grupo City é de segurar técnico, eu acho que se perder o Bavi lá, não segura não, viu? Não tem clima não. Então o Rogério assim, Ceni é teimoso o demais. Bahia pode trocar o técnico, o Bahia tem dinheiro para investir, então o Bahia pode mudar o cenário dele, porque o Bahia não tem um time ruim, ele tem um time com deficiência, que pode consertar a deficiência. Uma coisa é você não ter elenco nenhum para disputar um Brasileirão e você ter que montar durante o Brasileirão. Outra coisa é você ter um time bom e consertar os problemas. Por isso que eu acho que o Bahia não vai nem visitar a parte de baixo, a não ser agora nas 3, 4, 5 primeiras rodadas até corrigir essas coisas. Mas eu concordo com o que o Denner falou. Com o cenário atual, se nada mudar, a pegada é essa. Por isso que, considerando as mesmas informações, o Vitória hoje brigaria para não cair. Mas tem mais aí nessa baderna toda. E aí eu acho que agora o bicho vai pegar. Bota o Fortaleza brigando para não cair também. Eu acho que o Fortaleza é igual o Cuiabá, mesmo cenário que eu vejo do Cuiabá, eu vejo do Fortaleza. Como, acho que não sei se foi o Bruno ou foi o Denner que falou, perdeu jogadores importantes e não repôs. Então vinha com um time muito bem montado, vinha com um técnico muito bom ali, aquela coisa toda encaixadinha, só que quando você começa a tirar os bloquinhos e desmontar um negócio e deixar furos e você não remonta, você fica com a sensação de que você tem o mesmo time, que você tem a mesma pegada e você não tem mais. A coisa foi desmontando. Se você não traz jogador à altura, Campeonato Brasileiro é muito difícil. É aquilo que eu falo. Para ser campeão no Campeonato Brasileiro, não é só mudando assim, indo lá para cima, só para dar um exemplo. Você tem que ter um time jogando e outro no banco. Para brigar, para não cair, para você não brigar para não cair, você tem que ter pelo menos um time sem buraco. Para você não brigar para não cair, você brigar um pouquinho mais em cima. O Fortaleza hoje tem muitas brechas, muitos problemas. Filosofia de técnico só se mantém assim, né? O cara tem uma filosofia, ele tem um Dela Cruz no banco e tem um Gerson. A filosofia é a mesma. Vai mudar a peça? Vai. Mas o futebol vai mudar alguma característica ou outra, mas vai continuar o mesmo. A pegada do time continua. Tem que ser assim. Entendeu? Então, por essa análise, eu acho que o Fortaleza, com o cenário atual, né? Eu acredito que o Fortaleza é um dos times que tem... o financeiro bem arrumadinho, uma administração boa nos últimos anos e possa até reagir aí, mudar, contratar, não sei. Mas com o cenário atual é isso, beleza? E, enfim, acho que eu falei todos, né? Eu acho que eu falei todos, certo? Fala aí de novo, Edson. Vamos lá. Na minha lista tem Cuiabá, Vitória, Juventude, Criciúma, Cruzeiro, Fortaleza, assim esqueci um, e o Atlético Goianiense. Para mim também vai brigar lá embaixo. E se brincar é um dos 4, viu? Eu tenho um adendo também aí, parece... Eu não tenho certeza, mas eu li alguma coisa sobre o Atlético Goianiense tá virando SAF também. Aí... Se virar SAF, aí já... Embora é um processo longo, né? É um processo longo, mas já vem trabalhando já há um tempo já. Mas virar SAF também não quer dizer que vai mudar muita coisa, mas o que muda é investimento, né? O time tem investimento para contratar. Exatamente. Assim, sobre o Atlético Goianiense. A principal contratação do Atlético Goianiense, o nome assim mais, né, que traz mais impacto, foi o Wagner Love. Sim. Certo? Mas o Wagner Love manteve quantos anos o Wagner Love, né? Ele também não é 39. Não é nem titular, eu acho. Mas manteve o elenco, viu? Mas se você pega as últimas partidas do Atlético Goianiense antes de jogar com o Flamengo em casa, é só 5x0, 6x0, pode pegar, você vai ver. Não, sim, só pancada. Se eu não me engano, são 16 E vitórias. jogou bem contra um Flamengo titular.
Jogou bem com o Flamengo titular. exato, Assim, são dias e dias, né? A gente tá falando de campeonato que é 38 rodadas. Não, sim. Eu tô falando assim, eu tô falando do Atlético Goianiense agora. Você sabe que início de campeonato decide muita coisa também. Com certeza, claro. Fazer um bom início nas primeiras rodadas é essencial. Assim, tem o Luiz Fernando, né? Que é um jogador de Já rodada. estava também. O Shailon, que é o camisa 10, joga demais. O Luiz Fernando jogou no Botafogo, jogou no Grêmio. Né? É um jogador de rodada, jogador muito bom, inclusive. Precisa contratar. Mas claro, é isso. né? Então, Luiz Fernando, a base do time é Luiz Fernando, Shailon, o goleiro Ronaldo e tem outro destaque. Tem o Baralhas, tem mais O algum. Baralhas, entendeu? Esse é o destaque. Aí você vem pro banco, Wagner Love, mas quem, velho? Mas É porque a gente faz uma análise muito com a realidade de hoje. de né? hoje, é. Essa é a Atualmente, realidade de hoje. se ele continuar, por exemplo, em 10 jogos, vamos supor que ele pegue 5 dentro de casa. Ele já perdeu para o Flamengo 1. Mas se o restante ele conseguir ganhar, empatar e não perder, já é um bom início dentro de casa. Exatamente. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. A gente já definiu aqui quem a gente acha que vai brigar para não cair. Vamos para a Sula. E aí, Marcos? Na Sula, quem que você acha que vai estar na briga da Sul-Americana aí? A Sul-Americana eu classifiquei como meio de tabela, né? Basicamente, né? Do meio para baixo. Meio para Isso, cima é briga por Libertadores. Segunda parte da tabela, né? Sim. Aí é que eu vou encaixar o Fortaleza, certo? Porque assim, Certo. apesar do início ruim de ano do Fortaleza, inclusive foi vice-campeão cearense, é um time que tá, como a gente sempre fala aqui, né? Um time que tá acostumado, né? Por exemplo, essa briga aí, citando só a briga por rebaixamento. Sim. Eu acho que tem ali uns 3 ou 4 times que é pior do que o Fortaleza. Sim. E outra, uma coisa é o campeonato cearense. Ali envolve muita rivalidade, né? Tem toda uma questão local. Mas assim, quando a gente fala que Fortaleza briga para não cair, não é que ele vai ser rebaixado, Sim, né? não, Até porque a gente botou mais de 4, né? É É que isso. ele vai estar ali naquele, sobe um pouquinho, desce brigando ali, tentando... Pronto. Eu classifico o Fortaleza como meio de tabela, né? Vou colocar Sul-Americana, então. Sul-Americano. Vou colocar o Bahia. Bahia aí, aqui. nesse meio, certo? Certo. Fortaleza, Bahia, Corinthians. Corinthians. Concordo. Fica tranquilo, rapaz, sossega. Já botaram o Bahia caindo Mas aqui. calma, peraí. Mas Relaxa. falando sobre o Corinthians, certo? Concordo. Eu acho que o Corinthians, assim, ele vem formando um time legal. Inclusive concordo. contratou um treinador muito bom. O né? autor de vídeo é bom. E olha Mas que a questão é o seguinte, se a gente for colocar os outros... Aqui a gente tem, por exemplo, eu acho que o Botafogo é mais time do que o Corinthians. Eu acho que o Grêmio é mais time do que o Corinthians. Sem falar no Internacional, Flamengo, Palmeiras. Então aí tem muita gente pra cima, entendeu? Então eu vou colocar Fortaleza, Bahia, Corinthians e deixa eu lembrar o outro aqui agora. Se eu não me engano eu coloquei o Fluminense. Então esses aqui brigarão pro Sul-Americano. Claro que esses 7 lá de baixo vai arredar alguma vaga Sul-Americana em isso cima, né? Desculpa aí. Mas Desculpa aí, corrigindo. Não foi o Fluminense não. Eu coloquei o Bragantino. Bragantino, Red Bull Bragantino. É o Então Bragantino. vamos lá, beleza. Então tá aqui os 4 do Marcos aqui que Fortaleza, Bahia, Corinthians e Bragantino então vão brigar por Sula, segundo o Marcos. Vamos lá, meu amigo Denner. Vamos lá, eu coloquei aqui meus times: Inter, Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Bragantino. Pera aí, Inter, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Bragantino. Bragantino e Corinthians. Você acha que o São Paulo briga aí, né? Briga. Nessa prateleira aí? Briga. E o Corinthians, né? Não veio o São Paulo com elenco assim pra chegar lá na Libertadores, não. Mas você não acha que a moral do time, de ter vindo de um título depois de muito tempo, de um título inédito, isso não pode dar uma moral pro time? Pelo jeito que tá jogando, eu acho que não. Não vejo não, entendeu? Então vamos lá. Quer justificar algum aí? Rapaz, eu vou justificar o meu time, o Corinthians, porque é reformulação ainda, velho. Sim. Entendeu? Vai jogar, mas eu não vejo liga ainda, entendeu? Muito novo, o pessoal vai se adaptar ainda. Gestão nova tentando Gestão arrumar nova, casa. Né? arrumar casa, pô. Não tem condição, não. Décimo ali, tá ligado? Sim. Queria que eu ganhasse todos os jogos, né? Mas não tem como. Tem como. É bom o Garro, é bom jogador. Aquele Igor Coronado é muito bom jogador também. Mas que ele se machuca um pouquinho muito, entendeu? Mas se ele... eu vejo o futuro nesse jogo, as promessas, assim, o Wesley, é porque ainda ele é muito novo e toma algumas decisões equivocadas, mas
A bola sempre, o jogo, o Corinthians é sempre pra ele, entendeu? Entendi. É sempre pra ele a bola do jogo. Entendi. Igual ele fez Ele é lá. um jogador iniciante. cara. Iniciante, entendeu? Ainda é bom, foi revelado pelo... Foi o Luxemburgo que botou ele pra jogar, entendeu? Luxemburgo botou ele, o Murilo. Eu usei a palavra errada, iniciante. Ele é incisivo, ele é muito pra frente, é um cara que Ele toma é drible, iniciativa, ele é drible, entendeu? Infelizmente ainda é novo. Novo. Se a gente, por exemplo, for pegar um exemplo, o Vinícius Júnior. Uhum. O Vinícius Júnior, quando surgiu no Flamengo, era inegável que ele tinha um talento. Assim, vindo de novinho, quando Desde- apareceu no desde Flamengo, novo. você já vê que era craque. Só que quando era novo, E ele tinha personalidade. tinha muito erro de tomada de decisão, entendeu? Eu acho Sim. que é a mesma coisa do Wesley. Do O Wesley Wesley, é é. muito bom jogador, ali um cara O que é pelos cantos. normal, né? Pela idade. Mas ele ainda tem que melhorar nesse O Yuri fundamento. Alberto ainda tá melhorando também tudo com o Antônio Oliveira, que ele já conhecia da época do Santos. Aham. O Romero, eu acho o Romero é ídolo do Corinthians, mas ele é um cara limitado, entendeu? Sim. Tecnicamente. Faz gol, tudo. Ele é o tipo do jogador do Corinthians, entendeu? Raçudo, tudo. Fiquei feliz porque ele é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians. Tem um DNA Maior corintiano, artilheiro né? da Arena também, ainda bem, em cima do Roger Guedes. O Roger Guedes é um cara egocêntrico, né? Ainda bem que passou ele, né? E foi isso, assim. Se tentar uma Libertadores, tudo, mas eu não vejo Sim. esse vislumbre assim, porque ainda tá muito novo, muito jogador. Mudou muito o elenco. Olha, de novo, tem a zaga completamente nova, menos o Fagner e o Cássio, que é um pilar, entendeu? Sim. O Cássio tem... Tem história aí no Corinthians e ele é Uma um cara vida. importante assim, entendeu? Pra tirar tudo. Eu pensaria que botasse assim numa competição sul-americana o Carlos Miguel pra ser titular do gol, entendeu? Sim. Poderia fazer isso pra estar adaptando o Carlos Miguel pra quando o Cássio se aposentar e ele, entendeu? Mas o Cássio vai renovar o contrato com o Corinthians agora. Entendi. Não sei se renovaria com o Fagner, entendeu? Mas assim, ó, Hugo, Pedro Henrique, como é os zagueiros que se não... Do Gustavo Corinthians, Henrique. Gustavo Henrique, o outro zagueiro também, Félix Torres. Tem Raniel também, chegou agora. Todo contratação Tudo nova. contratação nova e jogadores bons, entendeu? E foi importante renovar com esses caras, entendeu? É um time pra arrumar, né? Arrumar, porque não Processo, dava né? mais pra ter um Juliano Patolino jogando, que joga com as pernas abertas, pô. Ciclo Patolino é sincero, massa. O Juliano A perna assim, não dá. parecendo o Eric ali. Parece o Cadeirudo, pô, correndo, igual o pessoal no Twitter fica chamando o Juliano Cadeirudo, entendeu? E aí vai indo. Tem peças ali, bota um garotinho da base, o Breno Bidon, que é bom também, entendeu? O Michael tá tendo, o Paulinho tem um papel importante também ali no Corinthians. Vão tentar renovar, eu acho, mais um ano. E é isso, contrato de produtividade e diminuindo o salário, entendeu? E é isso, o Corinthians tá indo muito mal na arena, o rendimento tá muito baixo, que antes era o que fazia o Corinthians ter força, entendeu? Com aquela torcida zona atrás do gol ali, porque né? impacta muito. É. Agora, e é tentar no futuro aí. Eu queria muito que o Corinthians chegasse nas cabeças, mas é reformulação ainda. Requer mais um tempo, entendeu? Mas eu acho que eu gostaria que tivesse não jogar. Porque o Wesley, eu gosto muito do Wesley, tá ligado? Mas jogasse com 2 meio de campo seria massa, tá ligado? O Igor Coronado e o Matias Rojas ali batia certo, os dois. Pena que o Matias Rojas deu errado. Né? Matias Rojas não, o Garro. O Matias Rojas. Muito bom jogador, né? Infelizmente. Mas não deu certo, né? N situações que levaram ele a não jogar. Ele vai recidir e tá com esse processo aí, né? Mas o Garro é muito bom jogador de bola. Tenta jogada incisiva, vertical e vai pra frente, entendeu? E o Coronado tem um refino, uma técnica apurada no passe. Se as previsões do Corinthians, né, que fez ano passado para esse ano de faturamento for acontecer, né, eu acredito que o Corinthians pode ter uma melhora bastante aí, porque tanto equilibra as dívidas como pode, né, até contratar mais. Tem condições, pô, porque a previsão é boa. A má pra esse gestão não é muita coisa errada acontecer, entendeu? ano. Sim. E o Corinthians consegue faturar, tem quase 1 bilhão. Então um time desse tem condições. A previsão é de 900 milhões a um pouquinho mais de 1 bilhão mesmo. Entendeu? Então dá, mas aí é tudo aqui, né, ser clubista é mudar, entendeu? Porque tava feia a situação com essa renovação de transparência aí no poder. Tem que mudar. Não que o Augusto Melo seja esse cara fantástico, tudo que ele tem os erros dele, mas pelo menos tem uma mudança, né, renovada no ambiente. E aí meu foco é esse, assim. Mandei mensagem para um amigo meu botafoguense, e aí? O Botafogo, ele falou tipo assim, se manter vivo, entendeu? Porque ainda é um incógnito o Botafogo. É uma incógnita É um mesmo, incógnito, né? entendeu? É um time que tem o Júnior Santos ainda, que é bom de bola, ele é baiano, ele tá olhando. Bom de bola ele.
Sim. Tem o Tiquinho ainda, então teve uma jogada lá que foi o Júnior Manteve Santos. ele, né? Tem, manteve. Luiz Henrique. Isso, entendeu? Tem um time legal, velho. Manteve basicamente, né, o Botafogo do ano passado, né? O Botafogo, na verdade, ele perde a zaga, né? A zaga. Ele perde o Adrielson, na defesa, na defesa. Sim. Perde o Adrielson e perde o Lucas Perry, né? Que Isso. foram destaques do ano. Mas zagueiro usar Coque Samurai não pode. Vamos lá, Bruno, agora com você, Sul-Americana. Eu coloquei o Botafogo pra Passa brigar. credibilidade nenhuma. Na Sul-Americana aqui. Não. Hã? Aqui é Sul-Americana. Não, eu coloquei ele pra brigar na parte de baixo por conta do 7 que todo mundo colocou, né? Mas Mas na você minha fala visão assim- ele vai ficar aí nesse... Esquenta, Subindo pra... esfria, esquenta, aí nesse meio de tabela. Sim. Diga aí, Sul-Americana. Mas aí os meus Atlético Goianiense, Cuiabá, Sim, fator casa é muito forte aí. Grêmio, certo. Bahia Grêmio, Bahia, e Corinthians. Corinthians. O fator Corinthians Sim. é o único que eu vou justificar aí. O fator Bahia também, só trazendo um ponto, é a questão que eu acredito que o Rogério Ceni vai sair. Eu acredito que o Rogério Sim. Ceni não fique, não. Até como torcedor, eu acredito que é uma boa pro Bahia. Eu gosto dele, gosto do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é ídolo do São Paulo. Mas tem clubes que não dá. Tipo, ele deu certo no Fortaleza. O que tá acontecendo hoje com o Fortaleza é muito por conta dele. sim. Ele estruturou, ele fez exatamente, essa casa. Com certeza. Só que no Bahia não deu certo. No São Paulo não deu certo. Então, assim, eu acredito que para o Bahia é melhor um técnico que tenha uma outra visão e que seja bom de grupo. Porque Sim. o Rogério Ceni não é bom de grupo. Não. É bom de grupo. Então, e a situação do Corinthians, a mesma situação que eu estou trazendo o Corinthians na parte de baixo da tabela, é a mesma que eu vou colocar o São Paulo na parte de cima. Sim. Meu São Paulo eu vou pontuar em outro momento. O Corinthians deve muito. O Corinthians tem uma arrecadação muito alta, mas deve demais. Entendeu? Sim. Então, assim, pelo que eu vi, o próprio presidente falou nos Donos da Bola que a dívida do Corinthians hoje, só de estádio, é 766 milhões. 706 mil, foi acho que foi atualizado já. Só Eles do tiveram reunião, não foi com o pessoal da aí Caixa tá lá em pagando Brasília? juro agora. Só do Sete- estádio. 6 mil ou 6 milhões? 706 mil? 706 milhões. 706 milhões. Aqui eu vi, foi. O Corinthians pagou ano passado 200 milhões só de De juros. juros. Então, assim, isso daí... Absurdo. Não, a perspectiva, inclusive, eu vi hoje essa matéria, só vai começar a pagar o montante da dívida mesmo em 2025. Esse ano ainda paga juros. Paga juros. Então, Pra manter tudo. aí o que eu acredito, acordo já acredito feito. que hoje, a dívida do Corinthians é de 1,5 bilhão por aí. Por aí, nessa base. muita grana. Apesar de ser um clube que arrecada muito. Se eu não me engano, muito, tá só atrás Não, do se o do Corinthians não arrecadasse como arrecada, Já tinha ido pro fechado, buraco fechado. Já eu acredito que o Antônio Oliveira é bom, A mas sorte do Corinthians pra é a torcida, a parte força de cima ele não tem força. E eu acredito que o Corinthians vai ficar no meio da tabela. Só que ali, né? Ali, mas Sobe, mais desce. tendendo pra cima do que pra baixo. Se aí vacilar, ele pega uma Libertadores ali. Se uma tiver parte- G10. Se tiver G10, Não, tipo assim, num G8 o Corinthians se reforçando bem, tem chance. Tem chance. Só que assim, o time do Pode Corinthians virar não é até ruim. G9, O né? time do Corinthians tem um cara que eu gosto do futebol, que se eu pudesse ter ele no São Paulo, que é o Garro. Joga demais. Joga muito. Não é porque eu sou São Paulo que eu vou dizer que o cara não é bom. É bom. E o Félix Torres pra fazer dupla de zaga com a Ele tenta, velho. Ele tenta passe vertical. Não é aqueles passezinhos de lado, não, que jogador de futebol tem, entendeu? Eu acho ele, Ele bom. tenta isso. Eu gosto muito do Ranielli. O Ranielli, que foi criticado primeiro, né, pelo Mano Menezes. O Mano Menezes. O Mano Menezes, você prova aí que o cara desse tá ultrapassado. no Tá futebol. ultrapassado. Rapaz, E ele tentou Mano justificar, dizendo não, que você tentou chutar lá em Cuiabá. É brincadeira, pô. Ele queria. Ele nunca teve isso, não, no Corinthians, na época que ele tava. Ele veio até agora e ficou reclamando. Não E é. outro, até o Yuri Alberto falou que ele ficou mal com aquele negócio de chamar ele de burro, entendeu? Acha o. Rapaz, não tem como, cara, não tem como. Foi a mesma atitude do Rogério Ceni lá quando ele entra no campo pra ir reclamar o jogador lá no meio do campo. E do Diniz com o Tietchan, né? Tem como. O São Paulo perdeu o campeonato aí. Ninguém quer ser exposto dessa forma. São Fica coisas bonito, cara. que decidem. Fica, pô. Fica. Entendeu? O vestiário ali vai embora. Se você vacilar, você perde a mão. Vamos lá. Sul-Americana. Aí eu coloco brigando na Sul-Americana o Vasco, né? O Grêmio. Coloco o Bahia aqui brigando pela Sul-Americana, considerando basicamente o que o Bruno fala, mas sim,
Coloca o Bahia aqui com o cenário atual, mas considerando que o Bahia de repente tira o Rogério aí e considerando os jogadores que podem chegar agora. Um técnico bom para o Bahia seria o que tá treinando o Atlético Mineiro hoje. O cara tem boas ideias, viu? Milito. O Milito, Sim, muito sim. bom, cara. Eu tava até pensando, tipo, um Filipão ali, que Não, ele é paizão, sei lá, Não, mas tem que tentar alguma ele coisa, é velho. paizão, mas não O tem mais, Bahia, ele não tem o mais Bahia tá técnico. precisando disso, tá precisando de vestiário, do cara que Vestiário. faça jogar e de umas peças Um ali. técnico bom de vestiário é o que tá treinando o Atlético, o Cuca. Cara Olha, bom, vencedor. O planejamento para esse ano era o Bahia brigar lá em cima. Se consertar os erros, eu acho que briga. Eu botei aqui Sul-Americana considerando que não mude muita coisa. Tem Mas as nuances, né? se o City fizer o que é para fazer, briga. Porque vai trazer jogador e vai mudar esse cenário atual, né, de um time que a gente vê que o técnico não tá funcionando. A verdade é essa. Gosto muito do Rogério. Para mim é um mito, né? Tem gente que fica aí com uma birra de clubismo, mas é um mito. O goleiro aí que mais fez gol, né? Além do trabalho prestado no gol mesmo, como goleiro. Goleiraço. Entendeu? Mas como treinador, infelizmente, no momento no Bahia não tá fazendo valer. O Bahia tá praticamente sem mão, né? Sem ter uma força ali de treinador para mudar a realidade do time. Coloca o Internacional também aqui brigando por Sul-Americana. Não vejo ele com esse time todo para brigar lá em cima por título ou por Libertadores de uma forma mais efetiva. Mas pode beliscar lá em cima, vamos dizer. E o Corinthians também coloca aqui brigando por Sul-Americana. Acho que, embora o Corinthians está num processo de montagem, de remontagem ali de tudo, né? Administrativo, elenco, financeiro até, para poder avançar mais. Mas acho que o Corinthians vai brigar ali de Sul-Americana e tentar ali ficar nas primeiras posições de cima ali da Sul-Americana até. Beleza? Enfim, Sul-Americana, vamos lá. Vamos para Libertadores. Marcos, Libertadores. Aí já é uma pegada bem mais... Né? Aí já é briga de alto nível. Bom, como eu disse, eu coloco o Botafogo aí, né, brigando por Libertadores. Eu acho que o Botafogo pode ter aprendido com o último ano. Eu acho que ele pode ter aprendido com o último ano. Consertar alguns erros, né? Até porque não saiu tanta gente assim, né? E o Botafogo, ele se reforçou muito bem. O Denis citou aí, né? Sim. Júnior Santos, que inclusive o Júnior Santos foi importantíssimo na classificação do Botafogo na pré-Libertadores. Ele é o artilheiro da Libertadores esse ano já, né? Tem quantos gols? 7, um negócio assim, não? Não. Ele acho tem que muito gol. Tem. Mas ele fez os 2 gols, se eu não estou enganado, no jogo do Newton Santos, né? Ele faz aquela jogadaça e praticamente ele que classificou o Botafogo. Aí tem Júnior Santos, Tiquinho Soares que ficou, tem Luiz Henrique, né? Então assim, o Botafogo ele não se desfez tanto e se reforçou muito bem. Aí eu falei só Botafogo, né? Sim. Botafogo, São Paulo. Eu acho que o São Paulo, a questão do título inédito dá uma moral ao time. Sem falar que chegaram algumas contratações muito boas, né? Apesar de ter saído o Caio Paulista, saiu do Beraldo para a Europa, mas eu acho que o São Paulo, o time, tem algumas peças já no time do ano passado e trouxe algumas peças importantes. E aí vai, Botafogo, São Paulo, Fluminense, né? Fluminense, atual campeão da Libertadores. Sim. Tem um estilo de dinizismo, né? Ave Maria. Não deixa de ser destaque, apesar de ser um time um pouco velho, né? Fluminense, Botafogo, São Paulo. Botafogo, São Paulo, Fluminense, Internacional, Grêmio. Aí já foram 5, né? Isso. Internacional, Grêmio. Deixa eu lembrar aqui o que foi que eu coloquei. Fluminense, Botafogo, São Paulo, Grêmio, Internacional. Não, aí já vai pra. Aí são divididos em 3. Dividido em 3. Não, ele vai briga por título. É porque eu tô você tem mais um ainda? Eu tô esquecendo aqui os outros clubes. Tem a tabela aí do Campeonato Brasileiro, Edson? Tem. Já falei, né? Internacional, Fluminense. Desce um pouquinho, Edson, só pra eu ver o nome dos times, pra eu lembrar aqui quem foi que eu coloquei. Botafogo.
Atlético Paranaense e tá faltando um na minha lista. Foi o... Desça mais um pouquinho antes, por favor. É isso mesmo. São Paulo, Fluminense, Botafogo, Inter, Grêmio e Atlético Paranaense. Inter, Grêmio e Atlético Paranaense. Beleza, vamos lá, Denner, e você? Vamos lá, aqui, ó. Libertadores, Denner. Libertadores fugiu quase nada o que o Marcos falou aqui, nosso amigo. Botei o Atlético Paranaense, vai vir forte. Grêmio, também o Pai Nato vai ainda dar uma chacoalhada no elenco, tá ligado? Sim. Apesar desse mau início, né? Porque, pô, achei estranho o Grêmio perder 2 jogos seguidos da Libertadores, velho. Já aconteceu, né? Já aconteceu, mas... inclusive foi 3 derrotas e o Grêmio classificou ainda. Mas, pô, achei estranho. Falei, rapaz. E o Fluminense também ainda. E o Fluminense. Pronto, Fluminense, até agora 3. 3, porque eu botei os outros Atlético 3. Paranaense, Grêmio e Fluminense. Os outros 3 pra briga do título. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, Bruno. Quem briga pela Liberta esse ano? Analisando o contexto atual, como eu analisei todos os outros, vou começar pelo meu time. Né? Agora, trazendo um adendo. Se o São Paulo mudar o técnico e aí vier um trabalho novo, com novas ideias, é briga por título junto com os que eu vou pontuar mais pra frente. Né? Sim. Aí vem São Paulo, Internacional, que hoje é o time mais bem servido de centroavante no futebol brasileiro. Sim. Ener Valencia, Lucas Alário e Borré. Então, Red Bull Bragantino. Certo. E Clube Atlético Paranaense. Que pra mim vai brigar também pelo título, mas tem outras coisas aí que podem atrapalhar um pouquinho. Certo, então vamos lá. Quem briga na minha visão por Libertadores? Vamos lá. Libertadores pra mim, eu tenho São Paulo briga por Libertadores esse ano. Acho que também pode melhorar e pode até incomodar lá em cima. Botafogo briga por Libertadores. Atlético Paranaense, que também acho que vai incomodar lá em cima, mas de repente um 4º lugar, não sei. Bragantino e Fluminense. Esses são os que eu acho que também vão brigar por Libertadores, fortemente por Libertadores, né? De repente vem um Corinthians lá ressurgindo e brigando também, mas esses eu acho que vão ser os mais efetivos na briga pela Libertadores. Vamos lá, briga por título, Marcos. E aí chega, eu acho que todo mundo no Brasil hoje coloca esses times como os principais favoritos, né? Não tem como nem correr nisso. Eu vou falar Atlético Mineiro. Certo. Né? O Atlético que já tem uma base muito forte, inclusive um meio campo muito bom. E trouxe basicamente o Gustavo Scarpa, né? O nome que trouxe e trocou o treinador. Mas é um nome que vem para equilibrar, né? O elenco do time, vem para melhorar. Eu acho que é um cara que pode ser muito decisivo nesse time do Atlético Mineiro. O outro é o Palmeiras, né? Dispensa comentários. Tem um dos melhores técnicos do Brasil. Também não perdeu jogadores, praticamente não perdeu jogadores. E é um time que vem disputando muito nos últimos anos. E o Flamengo, né? A gente fala de um Flamengo que desde 2019 briga nas cabeças aí de todos os campeonatos. Foi bicampeão brasileiro em 19 e 20. É um time que trouxe o Tite e que o Tite conseguiu organizar esse time, conseguiu resolver um problema crônico do Flamengo, que era a defesa. Né? O Flamengo tomava muitos gols, conseguiu recuperar o futebol do Everton Cebolinha. O Flamengo hoje deu nas mãos dele um elenco encorpado, o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo conta com pelo menos 2 nomes de alto nível em pelo menos quase todas as posições. Né? É um Flamengo que tem tudo para ser o campeão brasileiro. Vou falar aqui agora, eu vou cravar, certo? O Flamengo vai ser o campeão brasileiro de 2024. Eu ia perguntar, mas você já adiantou. É isso aí. Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo será o campeão brasileiro de 2024, na minha opinião. Eu acho que o Palmeiras, sim, vai brigar, até pelo técnico, tem um técnico muito estrategista, já está bem ambientado ao futebol brasileiro, mas eu acho que o Flamengo será o campeão brasileiro. É o franco favorito a levar esse título de 2024. Denner, quem briga por título? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Mas esses times mesmo que vão brigar nas cabeças. Pra mim, o time que vai fazer mais gol é o Atlético Mineiro.
os meninos lá que vão ser artilheiros. Tanto o Hulk quanto Paulinho. o Paulinho. Mas o segundo melhor ataque vai ser o Flamengo. Mas o Flamengo vai ser campeão. Bruno. Eu vou mudar um pouquinho a opinião, vai acontecer até um inesperado aqui agora. Né? Mantenho Flamengo e Palmeiras, né? Para mim tem o melhor técnico do Brasil, o Palmeiras. Vem provando aí todos os anos, né? O Tite tá chegando agora, então tava treinando na seleção que não ganhou nada, mas pegou o melhor time aí de elenco, é inegável. Sim. Atlético Mineiro, que para mim vai ser o campeão. Eu não tô torcendo, né? Eu tô torcendo pro São Paulo ser o campeão, mas pelo que eu tô vendo do Atlético Mineiro, técnico muito bom. E o time que mais vai incomodar, o Fluminense, que todo mundo tá achando que é um time então, velho. Deixa eu ver se eu perdi aqui um pouquinho. Você botou então Atlético Mineiro, que você acha que vai ser o campeão. Flamengo, Palmeiras. Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Que pra mim é o que mais vai incomodar. Que eu acho que vai... É isso aí, essa questão de calendário é o que vai pegar. Sim, porque, sim. por exemplo, eu acho que o Fluminense cai na Libertadores logo. Eu acho que numas oitavas, no máximo numas quartas, eles caem e eles vão focar no Campeonato Foca no brasileiro. Eles não têm um elenco velho, eles têm um elenco bom. O time é bom. Com um Cano que vai arrasar esse ano aí, viu? Beleza, vamos lá. Eu digo que eu acho que briga por título esse ano Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro também. Acho que o Flamengo é o campeão e eu acho que a zebra do ano vai ser o Palmeiras ficar em terceiro. Acho que o Palmeiras não fica nem em segundo. Eu acho que os 3 primeiros esse ano é Flamengo campeão, Atlético Mineiro vice e o Palmeiras em terceiro. Eu vou cravar aqui só. E aí o corintiano comemora, né? Você animou o homem. Eu vou cravar só os campeões aqui então, pra facilitar. Que aí já tá nessa aí, né? Sim. Atlético Mineiro campeão do Brasileiro, São Paulo campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Olha! E aí, Danilo, concorda ou discorda pra gente fechar? Personalidade. Com certeza. Personalidade, a gente tá falando do time mais tradicional na Libertadores, né? Olha, então, a gente não pode. A gente São Paulo tem quanto tempo que não ganha uma Libertadores? Assim, mas a gente não tá falando do elenco do Criciúma, não. A gente tá falando do elenco do São Paulo. O elenco que tem um time muito bom. O Lucas tá voltando, Sobre viu? tradicionalidade, eu acho que cabe discussão, cara. Eu acho que assim, não cabe discussão na questão que é o maior clube, certo? É legal. Mas na tradicionalidade, o Palmeiras chega junto aí, viu? Sim, olha, chega junto. A gente vai ter esse bate-papo com São Paulo e Palmeiras pra gente falar dessa. Lá na frente a gente vai ter, beleza? Pra gente fechar, né? Tá jogado aí o palpitômetro, a gente retorna no retorno pra gente ver o que Vamos printar, viu? O que Pode é que printar. mudou. Vai tá aí, vai tá gravado aí. Vitória em último e Atlético Mineiro campeão, pode printar. E a gente retorna também no final do campeonato pra gente ver E no meio? como é que terminou. Então, no retorno, pra gente ver como é que tá, né? Ver se alguma coisa muda, a gente pode repalpitar ali a partir do cenário. Fazer um segundo ali e no final a gente vê como é que termina, beleza? Beleza. De antemão eu queria agradecer aos nossos convidados aqui, Denner Matos, né, corintiano raiz, e o nosso amigo Bruno Lima, aí São Paulino doente, né? Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês aqui com a gente, esse bate-papo bacana. Queria agradecer também ao nosso editor Natan, ao CEO aqui da Casa das Ideias, nosso amigo Kainan. Cada dia melhorando aqui a qualidade fantástica. Se você quer fazer seu podcast aí, venha para Casa das Ideias, você não vai se arrepender. Qualidade em som e imagem, valeu? A gente vai ficando por aqui. Marcos, alguma coisa? Agradecer aos nossos amigos aqui, Tamo junto. nossos ilustres Valeu. amigos e muitas discussões de esquina, né? Pós-jogos. O negócio pega fogo, hein? Demais. Muito obrigado a vocês, né? Tamo junto Obrigado. Tamo sempre. junto, eu que agradeço. E, Vamos ó, vir aqui mais vezes pra discutir futebol. Com certeza. Vamos nas certeza. rodadas aí que vão, né? Quem sabe uma Libertadores aí, os jogos da Libertadores e tal, a gente bate um papo aqui mais. É isso, a gente fica por aqui, né? E fiquem ligados na telinha do Futebol TV. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu. Valeu.